à disposição do meu povo, que é para continuar a fazer política ativa e ser a voz daqueles que não têm voz. Portanto, estou localizável muito facilmente e também admiro, porque a Procuradoria, quando precisa de mim, sabe facilmente me localizar. Se não consegue falar comigo, tem um advogado, ligam para ele e tem mantido conversas constantes. Mesmo há pouco tempo que eu estive em Oslo, a Procuradoria precisou de mim, ligou para um advogado, conversaram, falaram com ele abertamente, por importa. A Justiça sabe muito bem como me localizar. Agora, isto aqui deve ser alguma coisa, digamos, para entreter um bocadinho o povo, né? Mas eu estou localizável, não tenho problemas, não estou a fugir da Justiça, então fiquem tranquilos, eu estou em Moçambique, nem vou me esconder em lado nenhum. Bom, este era o primeiro ponto prévio. O segundo ponto prévio que eu queria levantar aqui convosco, portanto, vocês têm aí este documento, que se vocês estão a ver aí, é o documento que nós submetemos, que eu submeti à Procuradoria-Geral da República, que é a solicitar que a Procuradoria, digamos, tome as devidas diligências para levar a cabo aquilo que são as grandes conclusões e as grandes denúncias, aquilo que foram o diagnóstico do relatório da Amnistia Internacional, vocês estão a ver aí o relatório dado, que mostra provas, evidências de que em Moçambique se cometeram graves violações de direitos humanos, sobretudo os assassinatos, graves violações de direitos humanos foram cometidos em Moçambique e que têm todos os detalhes neste relatório da Amnistia Internacional. Então eu penso que a Procuradoria tem todo digamos assim, o arsenal, toda a matéria-prima para começar a trabalhar exatamente nas graves violações de direitos humanos que foram cometidas. Mas fora da questão, este é o terceiro ponto prévio que agora vou falar convosco, fora da questão do relatório da Amnistia Internacional, também submeti ainda hoje na Procuradoria uma carta a solicitar o ponto de situação dos assassinatos de Elvino Dias e de Paulo Guambe. Como vocês sabem, no próximo dia 19, vão fazer 8 meses após o assassinato bárbaro, desumano, cobarde de Elvino Dias e Paulo Guambe. Então, eu também submeti esta carta à Procuradoria a solicitar o ponto de situação relativamente ao assassinato destas duas figuras. Uma delas, que o Elvino Dias, como vocês sabem, chegou a ser, neste momento, premiado pelo prémio Nelson Mandela, e creio que a família deve receber o prémio já próximo mês via a Ordem dos Advogados, né? Bom, caros amigos, isto foram os pontos prévios de hoje. Agora vamos passar para o tema forte, o tema central de hoje. Mas para tal, vai passar a nossa vinheta de VM7 Análise. Dentro de instantes estamos aqui de volta. Até já. Ok, estamos de volta para abordar o tema fundamental, o tema principal de hoje, que é o VM7 Análise. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje, queremos falar sobre um tema que tornou-se viral, que parte da viagem de luxo, de um jato de luxo, que Daniel Francisco Chapo fez para Malau. Sei que está sendo muito debatido. E a abordagem que eu quero fazer uma abordagem de enquadramento. Quer dizer, não só falar sobre isso, mas quero vos mostrar como é que ao longo de 50 anos, isto é, de 1975 até hoje, como é que o governo da Frelimo destruiu a indústria da aviação. Portanto, o que nós estamos a ver, aquilo que é aquelas despesas milionárias, aquelas despesas, digamos assim, extremamente abusivas para o erário público, elas resultam de uma filosofia de gestão
de uma forma de olhar o bem público como se fosse a loja particular de um certo partido. Mas para isso, vocês vão ter que perceber hoje, não sei se vocês têm aí o flyer de hoje, né? Tem um flyer. Podem pôr o flyer, porque algumas pessoas estão ligadas agora, podem não conhecer. Aqui está o tema de hoje, portanto, 50 anos de decadência da indústria de aviação em Moçambique. O caso do aluguer presidencial de um jato de luxo para se deslocar ao Malawi. Portanto, este é o nosso tema de hoje, mas para tal, para algumas pessoas que se calhar não tenham visto o vídeo, vamos passar o vídeo, penso que de uma das televisões nacionais, que é para enquadramento, para vocês saberem de que é que se trata, para depois eu fazer o desenvolvimento. Vamos passar o vídeo para que haja a compreensão do que vamos falar hoje. A sociedade moçambicana ficou em choque na quinta-feira passada, após imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais mostrarem o presidente da República, Daniel Chapo, a desembarcar em Blantyre, capital do Malawi, a bordo de um luxuoso jato Bombardier Global Express. A aeronave foi alugada à empresa TAG Aviation Limited a um custo de $11.000 por hora, aproximadamente 700 mil meticais. Durante o seu discurso de tomada de posse, Daniel Chapo afirmou de forma categórica que pretendia reduzir as despesas do Estado, especialmente com viagens que não resultam em ganhos concretos para o país. Contudo, num país onde crianças estudam debaixo das árvores, hospitais funcionam sem medicamentos, professores recebem salários precários e milhares de moçambicanos enfrentam a fome, o chefe de Estado optou por voar em luxo para uma viagem simbólica de homenagem a Kamuzu Banda, um gesto que representa uma despesa superior ao rendimento anual de muitas famílias moçambicanas. Este episódio levanta sérias questões sobre uma elite dirigente que parece cada vez mais distante da realidade do povo. Em Moçambique, afirma-se constantemente que não há verbas para pensões, para transporte escolar, nem para melhorar os serviços básicos, mas há milhões de meticais disponíveis para alugar jatos privados. A pobreza, o desemprego e a miséria parecem não constar na lista de prioridades de quem vive cercado de mordomias. Questionado esta sexta-feira sobre o assunto, o porta-voz do governo, Inocêncio Mpisa, disse não possuir qualquer informação. Sobre a visita a Malawi, eu vou reservar-me de pronunciar-me sobre esta questão e vou pedir a compreensão do colega que colocou esta pergunta sobre os custos. Tenho uma informação privilegiada que eu não tenho, então não posso apresentar qualquer detalhe em relação a isso. Talvez seja caso para dizer Moçambique precisa de líderes comprometidos com o povo e não de turistas de luxo à custa do sofrimento da maioria. Ok, então assim estamos de volta para o VM7 Análise e o tema de hoje é exatamente 50 anos de decadência em Moçambique da indústria da aviação civil. Conforme vocês viram, penso que o vídeo fala por si e eu vou me ater um bocadinho a uma abordagem muito interessante que eu quero enquadrar. E como sempre digo, você que é estudante em casa, por favor, pega o seu bloco de notas e vamos agora falar um pouco sobre como é que isto começa. Isto tem uma origem. Isto vem de um certo historial até aqui onde nós chegamos. A questão da aviação civil em Moçambique, tome nota, você que é estudante, toma nota aí. A questão da aviação civil em Moçambique, no tempo colonial, ela começa com algo que chama-se de DETA, no tempo colonial, chama-se de DETA. Portanto, a DETA é a abreviação da Divisão de Exploração do Transporte Aéreo de Moçambique. Aí está uma foto da DETA. Esta companhia, esta unidade ou esta divisão, ela surge em 1936. Portanto, até a data da independência,
a DETA fez quase 40 anos. Portanto, foram 40 anos da DETA. E conforme vocês podem ver aí, a DETA, ela tinha vários destinos. Só os destinos que eu contei nesta capa desta revista eram 29 destinos. Incluindo ainda, vou falar aqui de um distrito interessante, que muita gente de certeza vai gostar de ouvir. Tinha como um dos destinos da DETA na altura, a nível doméstico, era Alto Moloque, só para vocês fazerem ideia. Portanto, Alto Moloque, Massinga, portanto, vinham vários destinos e fazia isto com muita regularidade. Para além disso, a DETA também, nessa altura, ia para o Malawi, para o Zimbábue, que eram, digamos assim, ainda era uma espécie de uma federação, para o Malawi, para o Zimbábue, para a África do Sul. Portanto, tinha vários, aí tens aí também uma foto que foi tirada portanto, um pouco antes da independência, que mostra claramente a envergadura desta companhia. E uma das questões que eu queria salientar aqui é que a DETA, nessa altura, ela já era reconhecida a nível da África como uma das maiores companhias de aviação da África. E só a infraestrutura que nós tínhamos, portanto, os aeroportos que nós tínhamos em Moçambique, em Moçambique foram construídos muitos aeroportos. Por quê? Porque havia limitação em termos de transitabilidade de via terrestre. Então, o que aconteceu é que, no tempo colonial, foram obrigados a fazer vários aeroportos. Mas acreditem que era considerado uma das companhias com das melhores infraestruturas aeronáuticas de África. De África. E não era só a nível africano. A formação de pilotos que havia nessa altura era das melhores formações que nós tínhamos a nível do mundo. Portanto, só para vocês terem uma ideia, depois da independência, em 1975, muitos dos pilotos da DETA foram contratados para grandes companhias em 1975. Por exemplo, a Singapura, quando decidiu ter a sua companhia de bandeira nacional, que era a Singapura Airlines, contratou vários pilotos, lançou um concurso internacional para contratar pilotos. Dos pilotos contratados para Singapura, 98% dos pilotos eram pilotos da DETA de Moçambique. Só para vocês perceberem a dimensão, a grandeza e a qualidade que tinham os pilotos da DETA até a altura da independência. Por exemplo, também saíram vários pilotos da própria DETA, mesmo depois da independência de Moçambique, que foram para a Emirates, foram para o Qatar, foram para várias companhias de grande gabarito a nível internacional. Portanto, agora, vamos lá ver o que aconteceu no período da independência nacional. Na independência nacional, nós, como vocês sabem, era DETA LAM, só em 1980 é que a DETA converte-se nas linhas aéreas de Moçambique. Um dos marcos importantíssimos que nós temos depois da independência nacional é o famoso DC-10. Uma aeronave, esta aeronave aqui, muito famosa, muito conhecida. Eu, particularmente, vivia perto dos aeroportos e da minha casa, a casa dos meus pais. Nós quase que conhecíamos os horários em que o DC-10 ia chegar ao aeroporto de Mavalane. Portanto, foi uma grande aeronave que fez, digamos, muito sucesso. Fazia viagens de Maputo para Paris, Maputo para Lisboa, Maputo para vários destinos da Europa a partir do DC-10. E é importante explicarmos aqui uma coisa extremamente interessante. O DC-10 ele foi resultado de uma operação. Por isso que eu estou a falar de história, que é para vocês perceberem os erros que foram cometidos hoje e alguns dos quais já há mais de 50 anos já se tinha descoberto a fórmula para não se cometer esses erros. O DC-10, a imagem que mostrei-vos aí, ele foi resultado de uma operação muito interessante. O DC-10 foi uma operação de leasing. Portanto, o leasing, não temos muito tempo para explicar aqui, mas o leasing normalmente é uma operação em que o bem que você quer comprar junto ao banco fica no nome do banco até o prazo que vai durar o contrato. Então, foi uma operação de leasing e foi um consórcio de bancos franceses e este DC-10 era um avião de origem da Nova Zelândia. Portanto, a Nova Zelândia teve um problema
com um dos seus DC-10 que bateu numa montanha. Então o governo da Nova Zelândia decidiu vender todas as aeronaves que eram DC-10. E nessa altura Moçambique aproveitou para adquirir a DC-10 por via desta decisão do governo da Nova Zelândia de vender os DC-10. E nessa altura recorremos aos bancos franceses. É por isso que o DC-10 em Moçambique nunca teve matrícula de Moçambique. Ficou com matrícula francesa até a altura que se decidiu vender o DC-10. Portanto, foi um momento glorioso que a LAM teve depois da independência de 1975 até por volta dos anos 80 e 82. Portanto, foi grande, digamos assim, um momento áureo, um momento de grande atividade da LAM e com um grande reconhecimento internacional. Não é? O que aconteceu depois com o DC-10? Com o DC-10, depois pegou-se no DC-10, fez uma operação muito interessante. Depois pegou-se no DC-10 e Moçambique, nessa altura, o que fez foi exatamente vender o DC-10. E vendeu o DC-10 porque nessa altura havia interesses em se adquirir o DC-10 e também vendeu-se algumas aeronaves do tempo colonial e com base no dinheiro que se teve do DC-10 e de uma aeronave do tempo colonial, avançou-se para um momento muito importante. São os famosos Boeing 767. Está aí um dos Boeing 767. Portanto, nós adquirimos 2 Boeings na altura, 767, são aviões de grande envergadura, mas estes Boeing 767, aqui começa o primeiro erro de gestão. Eram 2 Boeings de grande envergadura. Eu vos falei que o DC-10 foi adquirido via leasing, de uma operação de leasing com bancos franceses. No Boeing 767, adquiriu-se um dos Boeings via leasing, portanto, o peso da dívida em Moçambique era sustentável, mas comete-se o primeiro erro. Agora aqui começamos a falar de como é que se começou a escangalhar a indústria da aviação em Moçambique. Comete-se o primeiro erro nessa altura, a adquirir o segundo Boeing 767 por via de compra direta. Moçambique decide comprar diretamente. Com a venda do DC-10, que na verdade o que foi feito é uma operação tecnicamente chama-se de leaseback, fez o leaseback do DC-10 e vendeu-se uma das aeronaves por um prêmio de seguro do tempo colonial. Moçambique conseguiu 27 milhões de dólares nessa altura. Dos 27 milhões de dólares, só o avião que se adquiriu, o segundo que decidiu comprar, só deu para pagar 25% do avião, do segundo Boeing. Aqui começa problemas. Porque se nós tivéssemos, nessa altura, optado pela via leasing, não começava, aqui está o segundo Boeing 767, começa o problema quando Moçambique decide pagar e comprar o Boeing desta envergadura. O primeiro Boeing foi leasing, o peso da dívida era menor, o esforço do serviço da dívida era menor, mas decidimos comprar o segundo Boeing. E só tínhamos 25% do dinheiro e tínhamos que pagar o resto do dinheiro digamos, aos poucos. O que aconteceu? Em 1995, as 2 aeronaves Boeing 767, como não conseguíamos nem fazer parte do serviço da dívida, em termos de leasing, nem conseguimos pagar as outras parcelas do segundo avião, fomos obrigados a pegar nos 2 aviões e devolvemos os 2 aviões nessa altura e ficamos sem as 2 aeronaves 767 que nós tínhamos adquirido. Portanto, ficamos sem essas aeronaves. E depois, nessa altura, em 1995, esse é um marco. Mas um dos marcos extremamente interessantes e importantes que ocorreu também foi que, a partir de 1986, por aí, nós começamos a ter um problema. 1986 foi na altura que o presidente Guebuza se torna ministro dos transportes. Nós começamos a ter um pequeno problema com a ZLM. Já tínhamos cometido os erros com
a aquisição das duas aeronaves 767, os Boeings. Com o presidente Guebuza como ministro dos transportes, começamos com alguns problemas. Começamos com a interferência do poder político dentro da gestão da LAE. Só para vocês terem uma ideia, nessa altura, se nomeia um secretário de Estado, penso que era o Eugênio Xixava, um secretário de Estado para a aviação civil. Uma pessoa que nada percebia da aviação civil, e começa essa fase, digamos assim, em que o Partido Frelimo usa as LAM como se as LAM fossem uma espécie de um banco privado do Partido Frelimo. É nessa altura onde começa a fazer muitas viagens para o exterior e todas as despesas tinham que ser pagas justamente pelas próprias LAM. Portanto, a LAM tinha que pagar as passagens, tinha que pagar a acomodação, até roupa. Eu estive a falar com vários comandantes, não estou a falar isto ao acaso. Falei com vários comandantes ligados à indústria da aviação, alguns com 30 anos de experiência, 40 anos de experiência. Portanto, começamos a pagar até fatos dos dirigentes do Partido Frelimo quando iam para o exterior, quando iam para os seus passeios, quando iam dar voltas na Europa, que ele tinha que pagar todas as despesas, desde o custo das passagens, desde o custo da acomodação, da roupa e todas outro tipo de despesas a LAM que pagava. Então aí nós começamos, de fato, a ter problemas muito sérios com a intromissão do partido na gestão da LAM. E começa a derrocada da LAM. E os grandes pilotos que a LAM tinha começam a preferir, começam a preferir ir para outro tipo de companhias internacionais, como a Emirates, como a Qatar, como várias outras companhias, e a LAM começa a entrar numa fase de verdadeira decadência técnica. Não é? Só para vocês terem uma ideia, naquela altura, quando um dirigente da Frelimo tinha que viajar, chegava diretamente e falava com o diretor-geral da LAM. Naquela altura ainda era uma direção-geral, não é exatamente como agora. Falava diretamente com o diretor-geral da LAM e ele tinha que comprar os bilhetes para ele, para o filho, para a sogra, para a mulher, e tudo isto eram custos que a LAM deveria, digamos, suportar. Então, e também, caros amigos, isto aqui é extremamente importante. Começa nessa fase, também converte-se na década de 90. A LAM, que antes era uma direção-geral, a LAM se converte numa sociedade anônima. Então, quando a LAM se converte numa sociedade anônima, então começa aí a termos os chamados conselhos de administração. Começamos a ter os conselhos de administração. Os conselhos de administração, e começa a vir gente para as LAM que não percebia nada da indústria da aviação. Pessoas que eram bons partidários, que eram bons a fazer viva no Comitê Central, eram levados como PCAs das LAM. Para fazer o quê? Fazer a mesma coisa que tinha iniciado na década de 80 com o presidente Guebuza, quando era ministro dos Transportes, que era usar a LAM como uma espécie, aquilo que em inglês chama-se de cash cow. Cash cow quer dizer, é uma vaca leiteira, não é? Então aí começa a degradação completa, o endividamento, a falta de capacidade operativa da LAM, a falta de manutenção da LAM, e também vem uma fase muito interessante. Qual é essa fase interessante que vem? Vem a fase das boladas, a fase dos subornos. E vocês sabem muito bem que a famosa, aí está aí uma imagem, que é por acaso passada pela Voz da América, que os Estados Unidos investigavam, nessa altura investigavam um suborno da Embraer à LAM. Isto aqui tem muito a ver com o famoso caso, que foi conhecido como o caso do Chiivele. Portanto, que estava envolvido na altura o Zimba, estava envolvido o ministro dos Transportes na altura, Zucula, e também estava apontado o Viegas, que era um grande gestor, muito respeitado na LAM.
Portanto, o famoso caso Chievele, que houve luvas de cerca de 800 mil dólares que entraram no bolso de algumas pessoas. Né? Mas é lógico que esse caso do Chievele, que é uma palavra em Xangana, que quer dizer roubalherie, né? Quer dizer, é uma empresa que foi constituída e o nome da empresa é roubalherie. Né? E roubaram mesmo o Estado moçambicano. Portanto, o famoso caso do Chievele. Então, é aqui onde começa, digamos assim, o sangramento da indústria da aviação em Moçambique, começa a destruir a indústria da aviação em Moçambique. Só para vocês terem uma ideia, é nesta mesma altura que as próprias LAMs mandaram 2 aeronaves para o Quênia, que era para ficar no hangar no Quênia, à espera de serem vendidas. E essas aeronaves ficaram lá quase 5 anos, sem conseguir vender. E tinha que se pagar, vejam só, tínhamos que pagar só do parqueamento das aeronaves no hangar no Quênia, cerca de 40 mil dólares por mês. Eram mais ou menos 20 mil dólares por cada uma das aeronaves. E essas aeronaves, no fim, por não haver capacidade... Aí estão, essas 2 aeronaves estão aí. Ficamos a pagar 20 mil dólares por cada uma delas. Estavam no hangar, no Quênia, que não se conseguiu vender. E vejam só o que fizemos. Começamos a vender essas aeronaves em peças. Né? Vocês conhecem a scripteada, né? Como os jovens costumam dizer. Quer dizer, começou a LAM virar uma empresa sucateira. Começou a vender em peças, um parafuso aqui, uma hélice ali, não sei, uma turbina ali. Vejam só o que é que nós nos tornamos. É nesta mesma altura que suspendemos os voos para Harare, os voos que eram feitos para Malawi, para o Zimbábue, os voos também para Lisboa suspendemos. Eu acho que temos uma imagem que mostra isso. Há uma suspensão dos voos que foram feitos para vários destinos que a LAM tinha na altura e que tivemos que suspender isso. Só para vocês terem uma ideia. Há 89 anos, em 1936, a DETA já voava para Blantyre, a DETA já voava para Salisbury, a DETA já voava para vários destinos domésticos e internacionais. Agora, no tempo moderno, que temos petróleo, temos gás, temos diamantes, temos tudo, nem sequer conseguimos manter um único voo para Lisboa. Aí está a notícia que saiu no Jornal do País, que nós suspendemos os voos para Lisboa, para Harare, para Lusaka. Portanto, começa naturalmente a grande decadência da LAM nessa altura. É no mesmo tempo, por exemplo, que nós começamos a ter voos da LAM para as campanhas, para os congressos, para as reuniões do Partido Frelimo, que era usada a própria LAM, que já estava endividada, mas mesmo assim ainda sufocavam ainda mais a LAM. Nós, por exemplo, há uma das coisas, os secretários-gerais da Frelimo, quase todos eles constavam da folha de salários da LAM. Até temos uma pequena notícia, penso eu. Aqui está. Esta é uma notícia recente de um jornal que foi e verificou-se, por exemplo, que o atual secretário-geral da Frelimo, ele ainda consta, não sei agora, mas na altura da notícia, constava da folha de salário da LAM. Da folha de salário da LAM. Portanto, isto era uma coisa extremamente frequente. Portanto, usar a LAM como uma vaca leiteira, destruição, digamos, da indústria da aviação civil, portanto, foi uma coisa que começou e foi crescendo ao longo de 50 anos. Portanto, o problema que nós hoje temos da aviação civil é um problema de gestão, é um problema de corrupção, é um problema de subornos, é um problema da sabotagem da própria LAM, não é mais do que isso. Portanto, o IGEP, né? O IGEP, que acabou também tendo um grande, digamos, poderio, uma grande influência sobre a LAM, é outra instituição, vocês já se lembram-se, durante a campanha, durante o meu próprio projeto político, eu disse que existem institutos públicos que tinham que ser eliminados, que tinham que ser cortados. Vocês têm uma imagem do IGEP. Portanto, tinham que ser eliminados, tinham que ser cortados. Uma delas é o IGEP. Portanto, é uma instituição que, basicamente, ela própria não consegue ser viável, portanto, é uma instituição absolutamente inviável, que gera empresas também inviáveis, empresas falidas, e teve uma influência extremamente grande na LAM, sobretudo porque havia, quando a LAM se torna uma sociedade anónima,
com 91% das ações do Estado, essas ações eram geridas naturalmente pelo IGEP. Então o IGEP também ia indicando PCAs, um atrás do outro, que todos eles não tinham absolutamente nenhum conhecimento sobre a indústria da aviação. E só iam lá por causa de confiança político-partidária, e isto ia enterrando cada vez mais a LAM. Nós tivemos um período em que em 11 meses a LAM chegou a ter 4 PCAs. Veja só, 4 PCAs. E de todos os PCAs, nenhum deles percebia patavina sobre a gestão da indústria da aviação. Outra coisa também que destruiu a LAM e destruiu a indústria da aviação em Moçambique foram investimentos inúteis que foram feitos. Vários investimentos inúteis que foram feitos, não é? Portanto, nós, por exemplo, um dos investimentos inúteis que foram feitos foi o famoso, aí está o aeroporto de Nacala. Este, em termos de tamanho e capacidade, é o segundo aeroporto do país. Este só perde, digamos, lugar com o aeroporto de Mavalane, de Maputo. Este é o segundo maior aeroporto de Moçambique. O que foi feito com o aeroporto de Nacala? É um elefante branco. É um aeroporto que foi construído com base num negócio que até hoje é preciso responsabilizar as pessoas, porque está ligado ao famoso BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, e que a construção foi feita pela Odebrecht. Todas elas, tanto o banco como a Odebrecht, todos eles metidos num grande escândalo no Brasil,